Sim. Sim, eu não consigo pensar em outra forma de falar sobre BRAD sem mostrar eletro e TAC a mesma coisa. Eu acho que essa aula ela é mais produtiva. Eu já fiz uma vez para um grupo de uma liga presencial. Eu acho que qualquer aula que envolve eletro, ela tem uma absorção por parte dos alunos melhor quando ela é presencial, mas a gente ainda não consegue fazê-lo por conta da galera de Janaúba. Eu acho que ficou um problema, sabe? Para vocês pegarem com mais facilidade a aula, mas vamos tentar trabalhar com o que a gente tem e se surgirem dúvidas, a gente vai tentando sanar nos próprios livros GCG ou até traçado, se for do interesse de vocês, vocês vão me mostrando na enfermaria e a gente vai tentando discutir, olhando ou pelo livro ou pelo traçado de algum paciente que a gente vê, tá bom? Até aqui agora não apareceu ninguém mais para eu permitir, então vou começar a apresentação. Então, aqui falando sobre o sistema de condução cardíaco, todas as células do coração têm propriedade de automatismo, ou seja, significa que qualquer célula do músculo cardíaco ele pode gerar um impulso elétrico. Só que existem células especializadas para isso, justamente para a gente ter uma frequência adequada, uma condução organizada, para que esse coração ele tenha tanto a sístole como a diástole de forma organizada e sequencial, tá? Então, a gente tem o nó sinusal, temos as células atriais, o sistema de condução interatrial, a condução que sai do nó sinusal para o átrio esquerdo, a gente tem um nome específico, que é o feixe de Bachmann, e as células que conduzem do nó sinusal pelo átrio direito, então não tem um nome específico, né? São os feixes internodais e que conduz esse estímulo do átrio para o nó atrioventricular. A gente só tem um nome específico para essas células que conduzem para o átrio esquerdo. Chegando no nó atrioventricular, o nó atrioventricular ele funciona como um filtro, né? Porque a depender da frequência que está no nó sinusal, por exemplo, vocês jovens que correm, se chegam numa frequência próxima de 200, 180, o nó atrioventricular ele vai funcionar como um filtro. Se esse nó sinusal disparar numa frequência maior, ou se alguma célula atrial assumir um ritmo atrial ectópico numa frequência muito mais alta, de 250, de 300, para essa frequência não chegar no ventrículo. Porque se o ventrículo recebe uma frequência de 300, ele vai fibrilar. Então, a importância do nó atrioventricular é justamente filtrar, lentificar essa condução do átrio para o ventrículo. Aí a gente vai ter uma passagem deste estímulo pelo sistema de His-Purkinje, né? E aí, só um minutinho. Vou ter que ficar permitindo aqui a galera. Eu acho que eu vou sair aqui do WhatsApp só para não ficar confundindo. Eu acho que é isso. Se aparecer aqui, eu saio da tela. E aí, esse estímulo, ele sai do nó atrioventricular, passa pelo feixe de His, tá? E aí, ele vai para o sistema pelo ramo direito, pelo ramo esquerdo e estimula os ventrículos pela rede de Purkinje, tá bom? Então, fica muito claro aqui para nós, através dessa figura, cada nível de bloqueio. Esse bloqueio pode ser inicialmente no átrio, no nó sinusal, a gente tem um bloqueio sinoatrial, tá? Que eu vou falar mais à frente. A gente tem a doença do nó sinusal, que é quando a frequência de disparo por envelhecimento, por uma doença de depósito, por
com que a frequência de disparo desse nó sinusal ele fique mais lento. Ele pode, inclusive, parar de gerar parar de gerar estímulo e ter pausa, parada sinusal. O nó atrioventricular também, ele pode, dependendo da localização aqui, cursar com tipos variados de bloqueio, por exemplo, bloqueio atrioventricular de primeiro grau, bloqueio atrioventricular de segundo grau, MOPS tipo 1, MOPS tipo 2. O bloqueio atrioventricular avançado, geralmente, ele acontece mais baixo, a nível de RIS por Kinge, tá? E temos o bloqueio atrioventricular total, que é quando a gente tem uma dissociação atrioventricular. Então, o estímulo atrial, ele torna-se independente do ritmo ventricular. E aí a gente vai falando isso, exemplificando isso, slide por slide, tá? Então, aqui só mostrando para vocês um bloqueio, uma bradicardia sinusal. Então, a bradicardia sinusal corresponde a frequências menores do que 50 batimentos por minuto. Alguns livros de clínica médica, eles ainda são um pouco desatualizados, eles usam a referência antiga de 60 batimentos por minuto, tá? Mas nos livros de arritmologia, nos livros de eletrocardiograma mais recentes, a gente usa a taxa ventricular abaixo de 50, tá bom? Aqui a gente vai ter um exemplo para vocês de bloqueio sinoatrial, que é quando a frequência a gente vê aqui, né, um paciente que tinha uma frequência em torno de 60 e de repente essa frequência cai para 30. Eu não sei se vocês já tiveram uma oportunidade de ver um eletro assim e ficar na dúvida se é extracístole, se é ritmo de escape, tá? Eu quero que vocês treinem o olho de vocês aqui para a presença desse bloqueio sinoatrial. O bloqueio sinoatrial, ele é a dificuldade do estímulo sair do nó sinusal para passar para as células atriais. Ele pode ser de primeiro grau, de segundo e de terceiro grau. O bloqueio sinoatrial de primeiro grau, a gente não consegue ver no eletrocardiograma de superfície, apenas através do estudo eletrofisiológico. Agora, já o bloqueio sinoatrial de segundo grau, a gente consegue vê-lo com mais facilidade aqui, sabe? No eletro de superfície. Não é fácil, muitas vezes a gente confunde com pausa sinusal, até para cardiologista às vezes é difícil, mas quando você tem a suspeita diagnóstica, o intervalo PP no bloqueio sinoatrial, quando ele ocorre, é 2 vezes maior do que o intervalo PP do RR anterior, tá? Então, assim, ó, a gente tem aqui um valor entre as P's, aí vocês vão medir com a régua mesmo, tá? Ou contar os quadradinhos, se você não tiver régua. Você vai observar que aqui, esse intervalo PP anterior ao que precede o bloqueio, vocês estão vendo a seta? Sim. Sim. O intervalo PP que precede aqui o bloqueio, ele se você colocar aqui e medir, o que está bloqueado é 2 vezes o anterior. Então, todas as vezes que vocês se depararem com uma diminuição súbita da frequência cardíaca obedecendo essa regra, a gente tem que pensar em bloqueio sinoatrial, tá bom? MOPS tipo 2, é como se fosse o bloqueio atrioventricular, só que em vez de ser no bloqueio, o bloqueio ser no nó atrioventricular, é no nó sinusal, tá? O que pode causar o bloqueio? Gente, eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque pode ser várias doenças. Pode ser sarcoidose, pode ser amiloidose, pode ser numa vigência de infarto. Então, o mecanismo que gera pode ser por envelhecimento, tá? Pode ser desautonomia, pode ser por lesão direta. Me fala aí um bicho que lesiona direto o músculo cardíaco, o tecido de condução do coração. O tripanossoma cruzi, né? A doença de Chagas. A gente tem aí é uma doença progressiva. Então, as causas podem ser diversas. A localização que cada doença gera nesses distúrbios da condução do tecido excitocondutor do nosso coração, ele vai gerar padrões de
eletrocardiograma diferente. Então, aqui eu quero que vocês aprendam a laudar eletro, tá? As causas vocês vão ver em GDs, vocês vão ver em tutorias, vocês vão ver em aulas durante o curso, vocês estão terminando, mas vocês tiveram essas oportunidades de falar das doenças. A gente viu pouco. Na formação, a gente vê de tudo. A gente vê reumato, vê endócrino, vê essa clínica, vê cirurgia, vê pediatria, vê otorrino. Então, acaba que estudar mais a fundo sobre as doenças, vocês terão a oportunidade se forem embarcar na vida da clínica médica. Do contrário, não faz nem muito sentido, né? Mas aprender a olhar um eletro e ver se é uma coisa grave, ter uma noção, pelo menos, isso que eu acho que a gente tem que agregar para vocês nesse momento. Aqui, pessoal, a gente vê que um outro exemplo eletrocardiográfico de um paciente apresentando uma pausa sinusal, tá? Então, a pausa sinusal, ela também vai vir aqui no eletrocardiograma. O tamanho dela vai ser variado, vai depender do tempo de condução do nó sino atrial. Então, a gente vai ter pausa de 2 segundos, a gente vai ter pausa de 2,5 segundos. Então, oi? Tem uma colega pedindo para adicionar ela. Ah, tá. Só um minutinho. Tem um trem aqui, deixa eu ver. Peraí. Não. Acho que eu tenho que sair aqui, não tem outra forma, não. Tranquilo aí? Sim, pode continuar. Tá. Então, a pausa sinusal, pessoal, a gente vai ter aqui valores diferentes. Então, o que é importante de vocês entenderem na pausa sinusal? Olha aqui para vocês verem. A gente tem uma P conduzindo um QRS. Aí, a gente depois tem esse período aqui de repolarização, né? Que é aqui o segmento ST. E aí você já vê de novo o período de despolarização e repolarização do átrio, a nova formação de um QRS, que é a despolarização e repolarização do ventrículo. Só que às vezes, do estímulo do átrio para o ventrículo, vocês verem uma distância maior do que o PP anterior. E isso aqui vai causar repercussão clínica ou não no paciente, a depender do tamanho dessa pausa. Se isso foi também durante o sono, se foi durante a vigília, porque se o paciente faz uma pausa de 5 segundos na vigília, isso pode gerar sintoma, tontura, síncope. Então, vai depender a sintomatologia de acordo com em qual momento que essa pausa está acontecendo. Por exemplo, às vezes durante o sono é comum ter pausa sinusal, e isso não gerar nenhuma preocupação. Outra coisa também que a gente tem que pensar, tá tendo pausa sinusal durante a vigília, se esse paciente não está usando nenhuma droga cronotrópica negativa. Então, a princípio, eu quero que vocês se atenham a visualizar o que é uma pausa sinusal. A gente vem com um RR regular e, de repente, esse RR prolonga, mas a gente vê uma P precedendo o QRS, tá bom? Tanto no pré quanto no pós. Tá? Teve mais alguém aí que chamou? Até então, não. Tá. Aqui, meninos, eu quero exemplificar para vocês um paciente com síndrome Brady-Tach, que também é uma doença que apresenta no nó sinusal. Esse paciente, ele vai ter momentos que conduz bem, momentos que não conduz tão bem. E aí a gente vai ter um período de recuperação do nó sinusal mais prolongado, tá? Então, ele vai ser metralhado por uma arritmia supraventricular, só que como esse nó, ele tá adoecido, ele não vai se recuperar tão rapidamente para poder gerar um novo estímulo. Ele vai gerar um novo estímulo, mas vai demorar. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, esse exemplo é uma fibrilação atrial. E aí, aqui nesse eletro é um ataque atrial. A gente vai ter um ataque atrial nesse exemplo, mas pode ser fibrilação atrial também, pode ser flutter. E aí o paciente vai estar em TAC e de repente ele bradicardiza. Isso gera síncope, isso gera muito sintoma para o paciente. A gente chama isso de
síndrome braditáquia ou taquibrade, tá bom? Então, quando vocês se depararem, principalmente num ECG ou num Holter, isso aqui é um esquema de um Holter, porque a gente tem aqui 3 canais, né? Canal 1, 2 e 3. E aí, de repente, olha para você ver, o paciente aqui está em TAC, e aí olha que no final desse exemplo, essa linha aqui, ó, o paciente faz quase que uma sistolia, e de repente a gente vê um QRS aqui, ó. Esse tempo todo que ele ficou em inatividade elétrica, o coração dele parou, porque você vê algum QRS formando aqui para sístole ventricular? Não. Então, esse tempo todo dessa linha, aqui que vai desse QRS até esse QRS, esse coração ficou parado. Então, se o coração ficou parado, o cérebro não está oxigenado, esse paciente ele vai ter sintomas, tá? Então, muitas vezes esse paciente vai se apresentar como uma síncope, tá bom? Aqui esse slide é só para mostrar para vocês as possibilidades, e aí vale tanto para a doença do nó sinusal quanto a doença do nó atroventricular. A gente tem as ferramentas do elétron, do Holter, do Looper, do monitor de eventos implantável, né? Aqui, tá. Vou voltar esse slide. Nessa síndrome braditáquia, sempre vai ter essa meio que assistolia aí, ou não? Amiga, nesse traçado aqui, esse paciente teve uma parada sinusal. A gente chama isso de parada sinusal, tá? O ponto de corte, ele é muito variável de literatura para literatura, mas pausas muito prolongadas, a partir de 9 segundos, a gente já pode denominar como parada sinusal. Só que você observe aqui que esse paciente, ele volta a ter atividade elétrica depois, tá? Então, esse paciente, se ele não voltar dessa parada sinusal aqui, ele vai ter uma parada cardíaca. E aí, a gente teria que entrar com manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Mas nem sempre, tá? Às vezes, a gente vai ter só uma bradicardia sinusal, às vezes, a gente vai ter pausas sinusais menores. Eu coloquei esse exemplo aqui porque é um caso extremo de um paciente que estava tendo síncope. Na hora que a gente foi fazer o Holter se apresentava dessa forma. Mas não necessariamente a síndrome braditáquia vai vir na vigência de parada sinusal. Pode ser só pausas sinusais, por exemplo. Períodos de TAC e períodos de pausa ou parada sinusal, tá bom? Ou bradicardia sinusal severa, tá? Ok. Aqui, só falando para vocês sobre Oi? Tem gente pedindo para entrar, Maria Cecília, por favor. Ah, sim, tá. Aqui, só voltando para vocês, qual exame pedir? Né? Eu coloquei esse slide aqui para vocês pensarem em qual exame pedir. Se o paciente tem sintoma diário, você pode fazer um eletro, por exemplo, e um Holter, porque o Holter ele avalia o paciente por 24 horas. Mas se esse paciente, por exemplo, está fazendo sintomas mais esporádicos, você pode pedir o Looper. A gente tem um Looper que avalia o paciente, o eletrocardiograma por 7 dias, por 14 dias. A gente tem um monitor de eventos implantável que pode ficar por anos nesse paciente e ele funciona como uma caixa preta. Então, esse paciente vai ficar monitorizado 24 horas por anos. E aí a gente consegue a transmissão desse monitor de eventos implantável e ver o que acontece no coração desse paciente durante essas 24 horas. Então, depende muito de quão difícil é flagrar essa arritmia, tá? Em qual paciente que a gente indica mais esses traçados mais prolongados e por um tempo maior? Vocês ainda vão ter a oportunidade de atender paciente com síncope de causa indeterminada, que é aquele paciente que você investiga e ainda não descobriu por que ele está sincopando. Então, esses pacientes, muitos deles se beneficiam dessas monitorizações mais prolongadas, tá bom? Agora, só mudando de localização aqui, a gente vai ter também os exemplos eletrocardiográficos
nó atrioventricular. E aí, a condução do nó atrioventricular, ela normal é de 0,12 a 0,20, ou seja, até 200 milissegundos. Então, tudo que ultrapassa 200 milissegundos, a gente considera como bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Tem alguns pacientes, por mais incrível que pareça, que se encopam com bloqueios atrioventriculares muito grandes. Então, assim, tem gente que acha que não existe indicação de marca-passo para bloqueio atrioventricular de primeiro grau. E, na verdade, essa indicação existe. Se o paciente estiver cursando com síncope e não tiver outra causa gerando essa síncope, ou se o paciente estiver fazendo sintomas de insuficiência cardíaca, porque às vezes o intervalo PR ele se prolonga tanto que esse átrio e esse ventrículo eles vão bater em momentos até, por exemplo, a sístole atrial ela pode coincidir com a sístole ventricular. E aí, se esse ventrículo contrai no mesmo tempo desse átrio, o sangue do átrio pode voltar para o pulmão e esse paciente fazer congestão pulmonar. Então, em alguns casos extremos, com PRs acima de 400, 450, a gente pode indicar sim marca-passo para paciente com BAV de primeiro grau, tá? Então, se cair alguma questão de prova para vocês, perguntando se existe alguma possibilidade de indicação de marca-passo no BAV de primeiro grau, a resposta é sim. E se também cair o contrário, que não existe indicação de marca-passo para bloqueio atrioventricular de primeiro grau, a resposta é falsa, porque a gente sabe que existe, né? Aqui só uma doença que é muito comum causar BAV de primeiro grau, é a doença de Lyme, né? Que é causada por transmissão por picada de carrapato. A bactéria Borrelia, ela tem um tropismo pelo nó sinusal. Então, quando o paciente chega com a sintomatologia, né, de doença de Lyme mais BAV de primeiro grau, é muito comum e reforça a hipótese diagnóstica, tá? Aqui, mostrando para vocês a possibilidade de um adoecimento um pouco maior no nó atrioventricular, que são os bloqueios atrioventriculares de segundo grau. Por que eu falo primeiro e segundo grau? Porque no primeiro grau, toda condução do átrio vai passar pelo ventrículo. Vai ser mais lento, mas vai passar. Agora, no bloqueio atrioventricular de segundo grau, a gente vai ter onda P bloqueada. Então, o que significa isso? Vai ter momentos que a condução do átrio não vai seguir para o ventrículo. A gente tinha que ter um QRS aqui, não tem. O que diferencia um paciente de segundo grau MOLBS tipo 1 para um MOLBS tipo 2 é porque existe no MOLBS tipo 1 uma tendência maior de benignidade, porque a gente já vai ter, na sequência da onda P bloqueada, uma condução atrioventricular mais saudável. Aqui no MOLBS tipo 1, o intervalo PR ele vai prolongando de batimento a batimento. Olha aqui, ele sai de 200, vai de 240, passa para 360 e eis que essa onda P bloqueia e não conduz para o átrio. Já o próximo batimento, ele vai ter uma condução mais curta, de 200 milissegundos. Então, o que você... existe um valor fixo de progressão do PR? A resposta é não. Mas como você vai fazer para medir, saber que é um MOLBS tipo 1? É só medir com a régua, tá bom? Você vai contar aqui, ou então se você não tiver régua, você vai contar os quadradinhos. Aqui deu 360 milissegundos. Aí você vai ver uma onda P bloqueada. Se o próximo batimento for menor, o intervalo PR, do que o que antecedeu o bloqueio, isso é um MOLBS tipo 1. Ficou claro para vocês, pessoal? Você falou que tem tendência maior ao quê? O PR pós-bloqueio, ele é menor do que o PR pós-bloqueio, que é o que faz você dar o diagnóstico. E isso, vocês como acadêmicos, vocês já conseguem dar esse laudo de eletro. Vocês entenderam? Não. Aqui, vou mostrar de novo. Porque a finalidade dessa aula é para vocês começarem a conseguir laudar lá no hospital, tá? Olha aqui, ó. Intervalo PR.
Por isso que eu acho difícil dar online, porque eu gosto de mostrar para vocês, assim, na apresentação, que eu acho que fica mais fácil, porque eu não tô vendo o rostinho de vocês. Olha aqui, ó. No início desse elétron, olha essa distância aqui, ó, 200 milissegundos. Isso vai dar o início da onda P até o início da onda E ou início da onda R, tá vendo? Aí depois, o próximo, o início da onda P até o início da onda R é 240. Percebeu que aumentou? O próximo tá 360, do início da P até o QRS. Aí, quem tá falando, interagindo aqui comigo? Maria Tereza. Olha aqui, Maria Tereza. Você tá vendo a onda P aqui? Você consegue visualizar que isso é uma onda P? Olha, como que você vai treinando o seu olho? Olha pra você ver. Essa onda é igual a essa, que é diferente da onda T. Então, tudo isso aqui, ó, elas são idênticas. Tudo isso aqui é P. Essas que eu tô apontando na seta, tá vendo? Sim. Aí, eis que essa onda P não tem um QRS. Então, isso aqui você vai colocar lá no seu laudo. Presença de bloqueio atrioventricular de 2º grau. Ponto. Você já está na metade do seu laudo. É MOBS tipo 1 ou MOBS tipo 2? Aí você vai olhar o PR subsequente. Se ele for menor do que o PR antes do bloqueio, é um MOBS tipo 1. Ou seja, esse PR aqui pós-bloqueio é de 200. Ele não é menor do que 360, Maria Tereza? Sim. Então, isso é um BAV de 2º grau, MOBS tipo 1. Você tem que, da próxima vez que você vê um eletro, você só fazer essa medida. Outra coisa também é que o RR, ele vai mudando, porque essa condução atrioventricular, ela vai mudando. Então, isso quando vocês forem olhando o traçado de Holter e eletro, vocês vão ver que o RR, ele é um pouco irregular. E também, na hora que você vê uma onda P bloqueada com esse padrão de regularidade de RR, a primeira coisa que você vai pensar é no Wenkeba, que é um nome que que é mais comum, né? BAV de 2º grau, MOBS tipo 1, ou Wenkeba é a mesma coisa, tá bom? Ficou claro para vocês? Agora eu entendi melhor. Então tá. Mas é com o tempo que vocês vão conseguindo pegar. Vão fazendo assim. Essa semana agora eu vou levar o meu livro de eletro, um livro que eu tenho aqui, é um livro antigo do Paulo Moffa, tá? E aí eu vou deixar esse livro pra gente todos os dias. Eu vou deixar as páginas abertas e à medida que vocês forem desocupando, vocês vão olhando exemplos de cada um desses bloqueios. Aí olha só os de Brade, e aí na aula de TAC depois a gente vai acessando, porque nem sempre na enfermaria tem exemplo para vocês verem de BAV MOBS tipo 1, de BAV MOBS tipo 2, e aí, por exemplo, você viu e não conseguiu entender o bloqueio, aí vocês me chamam na hora que eu estiver lá na salinha que eu vou e mostro para vocês, tá bom? Mas o livro vai ficar lá durante essa semana para vocês irem treinando. Só não vai ser possível para os meninos de Janaúba, mas aí quando vocês estiverem rodando de novo na enfermaria, é só vocês me pedirem que eu leve o livro, tá bom? Vocês acham que ajuda, sim? Ajuda, sim. Sim. Aqui, gente, é um exemplo de um bloqueio MOBS tipo 2. Você, Oi. tá aparecendo que a chamada vai acabar daqui 13 minutos. Sério? Por que será, né? Eu acho que é porque você não criou no institucional. Eu já mandei um link aí no institucional, aí todo mundo consegue acessar sem pedir autorização. Mandei lá no grupo. Ixi, eu saí. Do grupo? Do WhatsApp Web? De que grupo? Tá. No grupo de clínica médica. Então deixa eu entrar aqui. Peraí. Só entrar no link. No bloqueio atrioventricular de 2º grau, gente, eu já vou falando para vocês aqui, a gente vai ter a onda P bloqueada de repente. Não vai ter nada que vai te avisar, entendeu? Você vai ter uma condução atrioventricular, você vai ter uma condução
Aqui, ó. Vocês criaram aí, né? Quer que troca já? Tem um monte de mensagem. Vocês acham que a gente já entra nesse link? Vamos entrar já? É. Então Melhor. vamos. Só que aí eu não sei se eu vou conseguir compartilhar minha apresentação. Será que sim? Sim. Acho que agora foi, né? Foi, só que aí você pode fechar esse Meet, Ceci, e deixar só o novo. Tá, eu vou fechar o anterior aqui. Milissegundos, que é o que está aparecendo aqui. Olha só a onda P bloqueada. Tá vendo a onda P sem QRS, pessoal? Todo mundo vendo? Sim. Agora olha só a onda P com QRS. Eu avisei que eu ia bloquear. O PR pós-bloqueio é igual ao PR pré-bloqueio. Então, isso é um BAV segundo grau, MOBS tipo 2, tá bom? O PR pós-bloqueio é igual ao PR pré-bloqueio. Vocês têm que decorar só isso. E no próximo aqui eu venho uma onda P conduzindo QRS, uma onda P conduzindo QRS, e de repente eu tenho outra P aqui, solitária. E aí depois eu tenho uma onda P conduzindo QRS. Eu prolonguei esse PR aqui? Não. Eu avisei que ia bloquear? Não. Então isso é um BAV de segundo grau, MOBS tipo 2. E qual que é a diferença de um trem para o outro, para o paciente? Esses bloqueios são mais baixos, eles são intra-icianos, eles são infra-icianos. Então, esse paciente ele corre o risco de ter arritmia ventricular maligna de escape. Esse coração tem risco de parar. Então, aqui, ó, é sine qua non, salvo se o paciente estiver usando alguma droga cronotrópica negativa, a indicação de marca-passo definitivo, tá? No paciente MOBS tipo 1, eu indico marca-passo? Alguns casos, sim. Paciente que cursa com síncope, paciente que tem muito sintoma, que você suspeita que esse bloqueio pode ser um pouco mais baixo, aí você pode indicar marca-passo para o BAV de segundo grau, MOBS tipo 1, mas é mais raro. Agora, no MOBS tipo 2, é absoluta a indicação, tá? Pode ser que caia na prova de vocês também. Todo paciente com MOBS tipo 2 tem indicação de marca-passo, verdadeiro ou falso? Aí eu estou considerando que esse paciente não está sob efeito de nenhuma droga. E não está na vigência de uma isquemia aguda. É um paciente idoso que começa a ter síncope e que faz um Holter, ele tem um MOBS tipo 2. Baseado só no Holter, Cecília, eu tenho indicação de indicar marca-passo para esse paciente, verdadeiro ou falso? Você vai responder o que na sua prova, Cécia? Verdadeiro ou falso? Fala aí. Cecília? Alguém acorda a Cecília aí, gente? Tem tanto Cecília, você fala falso da cara. Hã? Tem muita Cecília, você tem que escolher uma. Qualquer uma, Cecília. Verdadeiro ou falso? Acho que é verdadeiro. Acho que pode. Eu acabei de falar que é verdadeiro pra vocês. Vocês não estão sabendo nada desse trem. Mas Por isso, você tinha falado que eu acabei de anotar isso. Eu falei, uai, vou dar uma navalhada então.
Gente, é difícil mesmo. Mas aqui é decoreba. Isso é treino de eletro, tá bom? Olha aqui, ó. Agora um BAV 2:1, a gente vai ter intervalos PR conduzidos fixos e a gente vai ter 2 ondas P para cada QRS. Olha aqui, eu tenho uma Só um onda... instantinho. Hã? Só um instantinho, César. Deixa eu te perguntar. No caso, você falou que nesse MOBS tipo 2 vai ter indicação de marca-passo definitivo. Tem essa indicação, mas eu fiquei meio perdida na parte que você falou da medicação. Se usar a medicação... Aí você suspende, amor. Quem tá falando comigo? Maria Tereza, de novo. Você suspende, Maria Tereza, a medicação e espera as 5 meia-vidas da droga que você está usando, seja beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio, digoxina, amiodarona, qualquer droga que tiver efeito cronotrópico negativo, você espera 5 meia-vidas dessa droga e aí você vai entender se esse paciente vai continuar fazendo o bloqueio ou se era só induzido pela droga. E até lá, se esse paciente tiver tendo muitos sintomas, você pode passar um marca-passo provisório nele, tá? Transvenoso. Se não tiver tendo muitos sintomas, você mantém ele sem o transvenoso e espera as 5 meia-vidas. Normalizou, aí você entende que esse paciente está contraindicado a essa medicação. Não normalizou, então não era pela droga. Aí você pode me fazer a pergunta assim, aí se esse paciente essa droga foi importante, muito importante para a vida dele, por exemplo, na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Aí a gente descreve, solicita o marca-passo e fala que a droga não pode ser interrompida. Entendeu? É porque eu acho que ficou meio confuso, tipo assim, o paciente já vai estar usando a droga, aí eu vou suspender ela após 5 meia-vidas, e se ele não melhorar, eu indico marca-passo? Isso que eu não entendi, entendeu? É isso mesmo. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Tem paciente que toma atenolol para hipertensão, amiga. Tem muita gente aí nesses PSF da vida tomando beta-bloqueador sem necessidade. Se esse bloqueador ventricular nesse idoso foi por conta do atenolol, você só suspende o atenolol, a vida dele vai voltar ao normal, o bloqueio vai desaparecer. E aí ele não vai precisar do marca-passo. Mas a droga não era imprescindível para ele, aí você pode suspender para sempre. Agora, quando é imprescindível, aí a discussão é um pouco mais além. Mas isso não é tema dessa aula, é só para vocês entenderem que tem bloqueios que são induzidos por droga. E aí uma forma de você entender se é pelo medicamento é suspendendo a medicação, tá bom? Assim, entendi. Aqui, a gente vai ter um outro exemplo de um outro tipo de bloqueio. Aqui é o bloqueio AV do tipo 2:1. A gente vai ter uma onda P conduzindo o QRS, depois a gente vai ter 2 ondas P conduzindo um QRS. Isso aqui é um BAV 2:1, ou seja, tenho 2 P's para cada QRS. Na sequência, de novo, eu tenho 2 ondas P's para cada QRS. Conseguiram visualizar aí, na casa de vocês? Sim. Ótimo. Olha aqui de novo, aqui no eletro de 12 derivações, olha a onda P, aí depois você vê, gente, eletro, a mágica do eletro é você saber comparar. Quando você decora a morfologia da P, você vai atrás de outra onda P que tem a mesma morfologia da anterior. Olha aqui, ó, vamos aqui, aqui a gente vai seguindo, desculpa. Olha aqui, ó, no D2 longo, a gente vai ter um exemplo aqui de 2 ondas P para um QRS, tá vendo? Muito similar ao anterior aqui, ó, 2 ondas P e um QRS, tá? Deu para visualizar aqui no D2 longo? Ó, 2 P's, um QRS, 2 P's, um QRS, igual no anterior. Viram? Sim. Isso é um BAV 2:1. No BAV avançado, a gente vai ter geralmente mais do que 2 P's consecutivas para poder gerar um QRS. Aí você vai ver, na verdade, 3 P's. A partir de 3 P's, ó, 1, 2, 3, um QRS. Isso aqui é um BAV avançado. Isso aqui pode estar dentro do ramo esquerdo, dentro do ramo direito, no sistema RIS-Purkinje, tá? Isso aqui é imprescindível a indicação de marca-passo.
tá? Isso aqui geralmente são bloqueios infrarricianos. Aí, ó, o QRS é alargado, tá vendo? Então, você já vai ter um atraso da condução intraventricular aqui também. E aqui, olha que bonito, ó, 1, 2, 3 P's para um QRS. Isso aqui é um BAV avançado. BAV avançado é a mesma coisa do que BAVT? Não. O BAVT, a gente vai ter um bloqueio atroventricular total. A gente vai ter um ventrículo batendo independente do átrio. A gente vai ter uma dissociação atroventricular. Olha aqui, só mais um exemplo de vocês verem um bloqueio atroventricular 3 para 1. 1, 2, 3 P's e um QRS. 1, 2, 3 P's e uma QRS. E aqui, um paciente em BAV. Oi? É porque aí no BAV avançado tá 2 ou mais P's, né? E se tiver 2 P's só, como é que eu vou diferenciar de 2 para 1 para avançado? Aqui, amor, a diferença é que a P que conduz o QRS, ela conta, entendeu? Ó, 1, 2 conduziu. Aqui é 2 para 1. Uhum. Olha a diferença do outro. Olha aqui, ó. Eu tenho 2 que não conduz. Olha aqui. Uma não conduz e a outra conduz. Viu? Ó, nesse exemplo aqui tá melhor. Uma conduz e a outra não conduz. Olha aqui a diferença. 2 não conduz, a terceira que conduz. Viu? Ah, tá. Perfeito, entendi. Ficou bom para você aí? Ficou ótimo. Aqui de novo. 2 não conduz e uma conduz. Isso aqui é um BAV avançado. Olha aqui. Agora aqui um BAVT, gente. O átrio batendo totalmente independente do ventrículo, tá? A gente vai ter um ciclo PP igual. E a gente vai ter uma frequência atrial maior do que a frequência ventricular, tá? Porque o ventrículo ele tem um automatismo de frequência menor, em torno de 30, 40. Por isso que no BAVT o paciente chega morrendo para vocês. Muito sintomático. Esse coração nem tá batendo direito. Olha aqui, ó. Tem onda P caindo dentro do QRS. Olha essa quarta seta aqui. Aqui dentro tem uma onda P. Porque se você contar esse PP aqui, vamos supor que é 2 quadradinhos. 2 quadradinhos. Aqui 2 quadradinhos vai estar caindo dentro do QRS. Aí eu conto mais 2 quadradinhos. Olha ela aqui aparecendo de novo. Mais 2 quadradinhos, olha ela aqui. Olha aqui mais 2 quadradinhos, ela caindo no início do QRS, parecendo uma pseudo-R. Isso aqui é uma P. Aí eu conto mais 2 quadradinhos, olha a bonita aqui de novo. Tá vendo que tudo no eletro é comparar a morfologia e medir com régua? Ó, não tem como errar. O RR também é regular, ó, RR regular. Aí isso aqui, vocês estão diante de um diagnóstico de um BAVT. A primeira vez que vocês conseguirem dar diagnóstico de BAVT, dá uma sensação muito boa. Sabe que o povo hoje fala é satisfatório. É muito legal. Principalmente quando vocês estiverem já formados como plantonista, mandando o eletro para regulação, quando vocês estiverem nessa cidade pequena aí para transferir o paciente. É muito legal. Mas também não é difícil de dar o diagnóstico com o treinamento. Vocês conseguiram pegar aqui o BAVT? Alguém fala sim ou não? Sim. Vou passar o slide. Todo mundo tá tranquilo? Alguém quer que mostre de novo? Vou passar então. Olha só aqui de novo, ó. Esse paciente com QRS mais largo, olha aqui, essa P, esse PP tá mais distante, mas aí você vai medindo, tá? Olha aqui, onda P caindo independente, caindo onda P aqui depois da onda T. Se a gente for medir isso aqui com régua, você vai ver que o intervalo PP ele é fixo. E o RR é regular. Isso aqui é outro exemplo de um paciente em BAVT, tá? Aqui é só um exemplo de um paciente com BAV de primeiro grau. E aqui é um exemplo de um paciente fazendo aqui períodos de BAVT e períodos de BAV avançado. Aí eu deixo esse traçado aqui para vocês, justamente para vocês me perguntarem, porque isso é o difícil. Pode acontecer BAVT e outra alteração, outro tipo de bloqueio no mesmo eletro? Sim,
esse paciente pode fazer períodos de BAV avançado e períodos de BAVT. Então, às vezes, o laudo do eletro ele não é tão simples assim, tá? Mas isso aqui, se você não consegue emitir esse laudo, o que vocês têm que entender é que isso aqui, ó, é internar, colocar marca-passo provisório e chamar a avaliação do especialista para indicar ou não marca-passo definitivo. A gente está terminando a aula e aqui eu vou só voltar num slide sobre essa questão de tratamento agudo e de tratamento crônico. Quando a gente está diante de bloqueio do nó sinusal e bloqueios, por exemplo, que estão ainda dentro do nó atroventricular, e o paciente chega com bradicardia sintomática, por exemplo, esse paciente aqui que chegou para vocês com suspeita com a doença de Lyme, por exemplo, ele chegou com a bradicardia sinusal, com BAV de primeiro grau, e aí ele chegou com uma frequência de 40, com sintoma. Quando o bloqueio é no nó sinusal ou no nó atroventricular, existe uma tendência desse paciente responder a drogas, tá? E aí vocês podem usar atropina, que ela vai agir competitivamente no coração, nos receptores muscarínicos M2. Vocês podem, e também ele é um parasimpaticolítico, ele vai bloquear a ação do nervo vago no coração. Então, essa frequência do nó sinusal e a condução atroventricular vai melhorar com a infusão de atropina. A dose, ela vai variando, você pode começar com uma ampola de 0,5 miligramas e repetindo a cada 3, 5 minutos, numa dose geralmente que a gente faz de até 3 miligramas, mas essa dose pode ser até um pouco maior, porque, por exemplo, vocês viram lá que na intoxicação nos pacientes, né, que você precisa de fazer atropinização por intoxicação por organofosforado, são doses altas de atropina, então não precisa se preocupar tanto com isso. Mas se esse paciente está precisando de muita medicação cronotrópica positiva, a gente tem também a dopamina de 2 a 10 microgramas, que você pode deixar em infusão contínua, tá? E aí a gente vai ter um efeito maior nos receptores beta e também a adrenalina. A adrenalina é um pouco melhor que a dopamina. Só que você só tem que tomar cuidado com a adrenalina, também em infusão contínua, se você está suspeitando que o paciente teve um infarto agudo do miocárdio, porque ele, como tem atuação em receptor alfa, pode piorar a isquemia, tá? E é isso. Eu até vou falar com o Luiz, porque vocês têm aula de emergência com o Deison, com o Willi, e eu acho que vocês têm contato com essas doses. A minha finalidade aqui no internato com vocês é tentar aproximar vocês do ECG. Então, eu vou falar com o Lu, se a questão da bradicardia não for minha, eu não vou pedir para ele evitar cobrar sobre droga, porque eu não quero que vocês fixem em droga agora, porque vocês têm outras oportunidades de ver droga. Eu quero que vocês gravem sobre eletrocardiograma, tá? Porque eu acho que isso é uma deficiência que vocês têm durante o curso, aprender a laudar. Porque droga, você pega o Whitebook, você pega o Medscape, você pega qualquer aplicativo, você sabe qual que é a posologia. E aqui eu não quero que vocês se atenham a isso nessa aula. Outra possibilidade também, quando o bloqueio é mais baixo, é intriciano e infrarriciano, que é não responsivo a essas medicações, vocês têm que colocar ou marca-passo transcutâneo ou marca-passo transvenoso. Eu não sei passar marca-passo transvenoso. A maioria dos plantonistas no pronto atendimento não sabe mesmo. Até lá, você faz a colocação do marca-passo transcutâneo. E aí, se vocês não souberem passar marca-passo transcutâneo, é uma coisa que vocês têm que aprender antes de formar. Ou eu, ou Davidson, quem tiver... se vocês não tiverem essa aula ainda, eu vou até conversar com o Davidson para ter um momento com os bonequinhos para vocês aprenderem a colocar o marca-passo transcutâneo. E aí fazer pseudoanalgesia nesse paciente até passagem do marca-passo transvenoso provisório ou implante do marca-passo definitivo. Tá bom, pessoal? Então, vocês não viram nenhum slide aqui falando sobre dose de droga, de nada disso, porque não é a finalidade dessa aula. Da outra vez, Luiz cobrou uma questão sobre mecanismo de ação da atropina.
eu não vejo muito sentido para vocês aqui, porque eu não falo para vocês sobre droga. Eu falo para vocês de ECG, tá? Então, acho que é isso o recado. A aula durou aqui 55 minutos. É bem rápido, não dá para aprender eletro em 55 minutos, mas eu quero que vocês treinem o decoreba, tá? Quando eu era acadêmica e estava no internato, eu